Bom, gente, então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Eu vou colocar aqui um cronômetro para mim, porque eu costumo falar muito, então só para eu também ficar regulando meu tempo para vocês não ficarem a noite inteira aqui conversando comigo. Então, esse tema sobre patologia de primatas neotropicais de vida livre, ele é muito especial para mim. Primeiro porque é uma área de atuação que eu gosto muito de trabalhar, mas também porque foi parte da minha tese, na verdade foi toda a minha tese de doutorado. Então, eu vivenciei muito desse tema durante 4 anos de pesquisa. Então, para mim é um prazer estar aqui trazendo um pouco da nossa rotina, do que a gente trabalhou dentro desse tema. Minha ideia com essa palestra é trazer um pouco do que tem na literatura, frente a primatas neotropicais e focando em animais de vida livre, mas trazer um pouquinho dos nossos resultados também durante o trabalho de doutorado. Então, para começar, é importante a gente saber quem são esses grupos, né, de primatas neotropicais. Então, na taxonomia, eles pertencem ao reino animal, do filo Chordata, na classe Mammalia, e a ordem é os primatas, né, são os primatas. E aí, dentro dessa ordem, você tem dois grandes grupos, que são os símios e os prosímios. Os símios são os antropoídeos e os prosímios, eles são um grupo de animais que são representados principalmente pelos lêmures. E aí, aonde a gente vai encontrar uma grande diversidade de lêmures é em Madagascar. Inclusive, quem viu o filme tem alguns ali que são os lêmures que são desse grupo, né? Dentro dos grupos dos símios, a gente tem dois outros subgrupos que são divididos. Então, você tem os catarrinos, que também são chamados de primatas do Velho Mundo, e você tem os platirrinos, que são chamados também de primatas do Novo Mundo ou primatas neotropicais. Isso se dá por diferenças morfofisiológicas, mas também pela distribuição geográfica. Então, aqui nesse mapa, a distribuição dos primatas do Novo Mundo é nas Américas, então aqui na América Latina, e aí a região neotropical, por isso primatas neotropicais, enquanto que os primatas do Velho Mundo, eles ficam ali distribuídos pela África e pela Ásia. Em relação à morfologia, existem inúmeras diferenças entre esses dois grandes grupos, mas uma principal característica é que os catarrinos eles apresentam a narina voltada para frente, com um plano nasal mais longo, enquanto que os platirrinos eles apresentam essas narinas lateralizadas com esse plano nasal mais achatado. Mas, lógico, a gente tem outras características morfológicas que diferenciam esses grupos. Uma delas também é que na maioria dos primatas neotropicais, na verdade, todos os primatas neotropicais, eles têm comportamentos arborícolas, enquanto que os primatas do Velho Mundo, você tem alguns que são mais terrestres, outros arborícolas. Então, entre outras características que vão diferenciar. Dentro dos primatas neotropicais, a gente tem 5 famílias. Então, a gente vai encontrar ali os calitriquídeos, cebídeos, aotídeos, pitecídeos e atelídeos. Os calitriquídeos são todos os micos e saguis que a gente tem em grande quantidade aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, e aí são animais que têm uma adaptação à antropização, principalmente saguis, então você encontra ele em regiões urbanas e periurbanas. Os cebídeos são os macacos pregos e os micos de cheiro, que também os macacos pregos são muito utilizados experimentalmente, né? Então a gente acaba tendo mais informação sobre eles. Aotídeos são os macacos da noite, e eles têm essa característica deles terem esses olhos bem grandes, e é o único grupo dos neotropicais que tem comportamento crepuscular e noturno. E eles também só têm uma espécie dentro desse grupo, que é os aotos, que é o macaco da noite. Pitecídio, você tem os sauás, tem parauacu, então um grupo grande aí de animais. E atelídeos, a gente tem o principal aí dessa ordem seria o bugio, mas você tem, por exemplo, o macaco-aranha também. É sempre importante lembrar que quando a gente está revisando a literatura de primatas neotropicais, a gente vai encontrar muitas vezes literaturas bem consolidadas de animais mantidos em ambientes de experimentação. Então, muitos desses animais neotropicais, eles são mantidos em biotérios experimentais, são utilizados, inclusive, para experimentos de doenças que são importantes em humanos, medicamentos, tratamentos, vacinas para humanos. Devido à proximidade filogenética, muitas das respostas que esses animais apresentam podem ser extrapoladas do que a gente poderia esperar no humano. E aí, os grupos mais importantes que a gente vai encontrar essas informações experimentais
São os calitrichjacos, que é o sagui do tufo branco, que aqui no Brasil a gente tem endêmico na Mata Atlântica, principalmente no Nordeste brasileiro. Sapajos, que é o macaco prego, ou sebos, que aí você tem dois gêneros que são utilizados nesses biotérios. E o mico de cheiro, né, que é o saimiri, que também é bastante utilizado. Outros animais também são, como o macaco da noite, também tem trabalhos que são utilizados, principalmente estudos oftálmicos, né, por causa dos olhos bem grandes. Então, a gente vai encontrar, mas é muito importante ressaltar que as condições experimentais e as doenças que você observa em cativeiro nessas espécies, nem sempre elas vão se extrapolar para a vida livre. Então, tem muitas doenças que elas são atreladas ao fato desses animais estarem sendo mantidos num ambiente fechado, controlado, com uma alimentação que é regulada, não é o que eles encontrariam na natureza. Então, tudo isso pode influenciar, às vezes, padrões genéticos diferentes. Então, é sempre importante, quando você está olhando a literatura de primatas, você distinguir se aquilo ali é um trabalho que foi feito em animais de experimentação, em animais de biotério, se é animais de cativeiro, mas é cativeiro mantido em zoológico, instituições de reabilitação, ou se são animais de vida livre, porque vai mudar um pouquinho o perfil das doenças que você vai estar pesquisando. Aqui tem um mapa que mostra a distribuição dos primatas ao longo do globo e a riqueza, né, a diversidade de espécies dentro dessa distribuição. Então, aqui a gente vê que na América Latina, principalmente na região amazônica, a gente tem uma abrangência muito grande, uma diversidade muito grande de espécies. Aqui na Mata Atlântica, a gente não tem a diversidade tão grande quanto na Amazônia, mas a gente tem, por exemplo, espécies que são endêmicas da região do Sudeste. Então, você tem, por exemplo, o, o sagui da cara branca, que é o Calitrix geoffroy, ele é praticamente endêmico do estado do Espírito Santo. Então, você tem espécies que elas só vão ocorrer numa área limitada. Então, apesar de você não ter essa diversidade tão grande, você tem espécies que são exclusivas. Então, o que amplifica ainda mais a nossa tentativa de estudo e conservação dessas espécies. Aqui embaixo a gente tem esses gráficos que mostram a situação atual, na verdade não tão atual, porque esse artigo é de 2017, então muito disso aqui está subestimado, mas de conservação dessa fauna no ambiente natural. Então, aqui, por exemplo, nos neotrópicos, né, que são esses primatas neotropicais, 33% das espécies que existem já estão ameaçadas de extinção e 63% têm a população declinando. Então, como eu falei, esses dados provavelmente já são maiores do que isso, porque esse artigo é de 2017, e o que o artigo trabalha muito são em relação às questões antrópicas, que fatores antrópicos estão associados a essa redução da população. E isso se dá muito porque, à medida que você vai tendo uma expansão da agricultura, você vai diminuindo áreas de cobertura florestal e formando o que a gente chama de habitats fragmentados, né? Então, você tem essas áreas de fragmentação. Então, isso aqui é uma mata fechada, aqui é uma mata fechada, aqui é uma outra área de mata fechada, mas ao redor dessas áreas você tem grandes áreas de agrícolas, de produção, de muitas vezes criação de animais domésticos. Então, isso acaba aumentando muito a interação desses animais com ambientes antrópicos. Isso faz com que várias dessas áreas de reserva elas sejam cortadas por grandes rodovias, então esses animais ficam mais predispostos a atropelamentos, traumas. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui, passando pela reserva de Soretama, lá no Espírito Santo, é uma imagem muito comum da gente ver em animais selvagens no geral aqui no Brasil. E o Brasil ele é o segundo ele é o segundo país com maior índice de atropelamento de primatas do mundo. Então, ele só perde para o Quênia. Então, a gente tem uma quantidade de atropelamentos e fauna atropelada muito grande. Além disso, esses animais eles acabam adentrando o ambiente urbano e aí eles ficam predispostos ao desenvolvimento de traumas associados a esses ambientes antrópicos, como, por exemplo, brigas interespecíficas, então animais atacados por cães e gatos, e algo que é muito comum, né, nas grandes cidades é você encontrar animais eletrocutados. Então, por conta da utilização desses fios de alta tensão para poder fazer o transporte enquanto ele está cruzando essa área da cidade.
Além disso, a gente tem essas interações, né, que acabam ocorrendo entre diversas espécies, então a interação do humano com os primatas. Aqui a gente tem uma galinha, um galo, né, numa área que um cercadinho, e aqui dormindo do outro lado você tem um gato. Então essa imagem foi, eu tirei essa imagem quando a gente estava fazendo uma trilha lá no Morro do Moreno, que é um morro que fica dentro da cidade de Vila Velha, e ali você tem todo um ciclo, né, de tanto de animais quanto de doenças que podem estar sendo transmitidas e situações ali que podem estar prejudicando a saúde dessas espécies. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa na fauna selvagem e em primatas de vida livre. Então, só trazendo um histórico do nosso trabalho, né, o que eu desenvolvi durante o doutorado. Então, o que aconteceu é que em 2017, na verdade, finalzinho de 2016, início de 2017 até 2019, o Brasil passou por um grande surto de febre amarela. Foi um surto desses sem precedentes, acho que o último de tamanha repercussão tinha sido 80 anos atrás. E por conta disso, vários primatas começaram a morrer, por conta da doença, por conta das pessoas ficarem assustadas e acabarem matando esses primatas com medo deles estarem transmitindo alguma doença. E várias instituições começaram a receber várias carcaças de primatas ao mesmo tempo. Então, inúmeros sítios, existiam os laboratórios de diagnóstico oficial, mas muitas outras instituições começaram a dar um reforço, principalmente na necrópsia desses animais, para poder envio de material para os laboratórios oficiais. Uma dessas instituições que recebia esses animais para necrópsia e depois fazia o envio dessas amostras era o Instituto Jorge Weitzmann, no Rio de Janeiro, que na época quem entrou em contato com a gente foi a veterinária patologista de lá, a Fabiana, e ela resolveu estabelecer com a gente uma parceria porque ela começou a ver que tinha muitos animais morrendo de febre amarela, mas tinha muitas outras doenças que talvez estivessem sendo negligenciadas. E seria interessante a gente envolver isso num projeto de pesquisa. Então, em 2018, ela fez essa busca, entrou em contato com a gente, né, com o professor Renato, comigo e o Daniel também estava envolvido nesse projeto, e para a gente receber essas amostras que vinham desse instituto. No total, a gente recebeu aí 1.078 primatas neotropicais, e aí as principais espécies eram saguis, bugios e macacos pretos. Então, essas necrópsias elas foram feitas durante o período do surto, a gente recebeu órgãos, foi uma coleta que foi organizada, mas eram órgãos específicos. Então, era rim, baço, pulmão, coração, encéfalo e fígado, principalmente quando eles viam alguma alteração em outro órgão, eles acabavam coletando. Esse material foi enviado para a gente em blocos de parafina e lá no Instituto eles já mandavam para o diagnóstico oficial tanto de febre amarela quanto raiva. Então, a gente lá na UFMG fez o processamento dessas amostras, colorações especiais, imunistoquímica, avaliação, né, do que a gente estava encontrando. E, além disso, eu tive a oportunidade de passar 6 meses de em doutorado sanduíche no CDC para a gente conseguir tentar investigar melhor o que a gente não conseguiu fazer lá na UFMG, a gente tentar expandir um pouco mais esse estudo lá no CDC. Então, eu vou começar falando da febre amarela, que foi o foco inicial desse estudo, né? Então, esse trabalho de febre amarela ele foi encabeçado pelo mestrando, na época, Daniel Oliveira. Então, foi ele que foi o objetivo da dissertação de mestrado dele. Então, de uma forma geral, a febre amarela é uma arbovirose, e esse termo arbovirose vem de Arthropod-borne virus. Então, são vírus que são transmitidos por artrópodes, cujos vetores são artrópodes. É um flavivírus, é um vírus de fita simples de DNA envelopado, e ele tem como vetor e reservatório os mosquitos, que são do gênero Hemagogos e Sabetes, quando a gente está falando de um ciclo rural silvestre da doença, e Aedes aegypti, quando a gente está falando de um ciclo urbano. O ciclo silvestre, ele é o que geralmente ocorre nesses surtos, então tem anos que não há um ciclo urbano, acho que o último foi na década de 20, se eu não me engano, 1920 mais ou menos, mas então todos os demais ciclos eles têm sido silvestre, e isso é uma preocupação, porque uma vez que chega no meio urbano, é uma doença extremamente letal, né?
Existem pessoas que são assintomáticas, mas uma vez que elas desenvolvem quadros graves, tem alta letalidade, então seria bastante difícil de controlar. Os amplificadores dessa doença são considerados os primatas e pequenos mamíferos. Então, o que acontece no primata é que uma vez que ele é infectado, os vírus começam a replicar, amplifica aquela carga viral e aí se torna mais, você tem maior, é, uma maior quantidade de vírus para que o vetor consiga fazer o pastejo e o repasto e repassar esse vírus para outros hospedeiros. Então, eles não são considerados reservatórios. O vírus ele não fica sendo mantido nos primatas, e sim amplificadores. Então, uma vez infectados, eles amplificam e têm uma maior carga viral. O indivíduo que ele é infectado, esse vírus ele vai se replicar inicialmente nos linfonodos e depois fazer uma viremia, que vai durar aí de 2 a 7 dias, e aí esse vírus vai se distribuir por vários órgãos, mas o órgão de predileção dele, da cepa selvagem, é o fígado. Então, em 24 horas, você já pode ter replicação viral no fígado com lesões já bem severas. Então, a lesão que a gente olha quando está pensando em febre amarela, eu acho que vocês já devem ter visto em algumas outras palestras, porque esse tema a gente acabou discutindo bastante, né, ao longo desses anos, é essa necrose, que na verdade é uma morte celular, principalmente e hepatocelular, médio-zonal, mas ela acaba se estendendo para outras regiões do lobo hepático, então ela em algumas situações você pode até chamar ela de maciça, né, porque ela é panlobular, então ela vai se estendendo de médio-zonal para centro-lobular e para periportal, e geralmente quando tem alguns hepatócitos remanescentes, você vai observar eles principalmente na região periportal. E esses hepatócitos, eles vão ter uma grande quantidade de vacúolos ali bem delimitados, então uma degeneração lipídica, que vai variar de discreta a acentuada. Então a lipidose também, a esteatose também é uma característica importante nessa infecção. E apesar dessa morte celular intensa, o infiltrado inflamatório aqui ele é muito discreto. Então, isso também chama atenção na febre amarela. Você tem um infiltrado inflamatório, muitas vezes neutrofílico, linfoplasmocitário, mas ele é muito discreto perto da lesão que a gente está observando. E é uma lesão que ocorre extremamente rápido. Então, aqui a gente tem uma imagem mais aproximada, que a gente consegue ver esses hepatócitos aqui que vão morrendo, né? Então, eles vão ficando cada vez mais eosinofílicos e você vai ter a perda desse núcleo. E quando eles fazem essas estruturas arredondadas, bem eosinofílicas, que são corpos apoptóticos, né? É chamado do corpúsculum de Calcium Rocha-Lima, que é uma característica dessa doença, mas não é específico dessa doença, mas é uma característica importante no diagnóstico de febre amarela. Na imunohistoquímica, você vai ver uma marcação que ela pode predominar médio-zonal, mas ela também se estende para outras regiões do lobo, e é uma marcação positiva que ela é muito difusa no parênquima, ou na célula, né, no citoplasma da célula. Então, muitas vezes ela é difícil de diferenciar de um fundo de marcação inespecífica. Então, por isso que é bom você ter uma imunohistoquímica bem padronizada para não ter resultados falsos positivos. Então, nesse caso aqui, a gente vê que tem uma marcação mais intensa, né, dentro desses hepatócitos, e o fundo aqui, a marcação ela é bem mais clarinha. Então, macroscopicamente, esse fígado ele vai estar aumentado de volume, ele geralmente tem esse aspecto mais amarelado e ele acaba apresentando esses múltiplos focos aqui avermelhados, que são áreas aí de necrose e hemorragia. Então, durante o trabalho de dissertação do Daniel, ele estudou muito essas lâminas, né, de histopatologia entre esses grupos que a gente tinha recebido, então entre os bugios, saguis, principalmente, né, entre bugios, saguis e macaco prego, e ele observou que, primeiro, que a frequência de febre amarela ela era maior nos bugios. Então, mesmo a gente tendo recebido um número de saguis maior, quando a gente, proporcionalmente, né, a frequência era muito maior dentro dos bugios. Então, dos animais que a gente recebeu, quase 50% dos bugios eram positivos para febre amarela. E quando a gente olhava a porcentagem dentro dos saguis, era cerca ali de 4% dos animais eram positivos,
Macaco prego também ficou um pouco semelhante ao que é observado nos saguis, e a gente recebeu 2 sauás, se eu não me engano, e eu acho que 4 mico-leões. Então, assim, a gente não conseguiu fazer estatística em cima desses dados, mas também o sauá era aparentemente mais susceptível, mas a gente não tem estatística significativa porque o número amostral aqui foi muito pequeno. Então, comparando aqui os bugios com os saguis e os macacos pregos, você vê aqui que existe uma diferença bastante grande na frequência de animais positivos, né? Então, isso já deu um alerta para a gente que talvez essa espécie ela tenha ali uma importância maior nesse ciclo da febre amarela. Quando foi avaliar as lâminas de histopatologia, a gente fez essa avaliação por score. Então, o que a gente observava é que, por exemplo, aqui nos bugios que eram positivos para a febre amarela, o score de necrose, que é aquela necrose celular, aquela morte celular médio-zonal, apolobular, ela era extremamente alta, o score era extremamente alto, a média de score nesses animais era muito grande, e quando a gente compara com saguis, por exemplo, positivos, ele não tinha tanta necrose assim, em relação à média, né? Quando você pensa em valores, em limites inferiores e superiores, tinha alguns animais que chegavam ali a um score mais alto, mas a média desses animais era bem baixa. Então, isso já mostrou que nesses animais eles não tinham a mesmo padrão de lesão. Então, você tinha muitos saguis, por exemplo, que não tinha necrose hepática, que eram positivos para a febre amarela. Além disso, o infiltrado também variava um pouquinho, a lipidose, e um achado que a gente observou com muita frequência nesses calitrix, né, nesses saguis, era essa glicogenose. Então, nesses animais, e a gente começou a ver as lâminas no início e ficou pensando, né, nossa, será que no sagui a febre amarela, ao invés de fazer necrose, faz uma degeneração glicogênica? Então, a gente, achando que estava descobrindo, né, uma lesão super importante da febre amarela, mas a gente começou a comparar com os animais que não eram positivos e viu que eles também tinham essa degeneração glicogênica. Então, na verdade, isso era uma alteração que era frequente nos saguis de uma forma geral, independente se infectados ou não, e não tinha nada a ver com a febre amarela. Mas isso mostra para a gente também o quanto que a lesão da febre amarela nos saguis, ela às vezes passa imperceptível. Então, tem casos que você tem necrose individual de hepatócitos, e isso vai repercutir também. Então, aqui é só para continuar a glicogenose, né? A gente fez um PAS, foi positivo na maioria desses casos, por isso que a gente chama de glicogenose, uma degeneração glicogênica. Porque né, na histopatologia poderia ser uma hidrópica também, mas nesses casos a maioria foi PAS positivo. Então, essa alteração, né, histopatológica, que é mais significativa nos bugios, ela também tinha atrelada a isso uma alta carga viral. Então, esses trabalhos eles foram desenvolvidos pelos pesquisadores em São Paulo, do Instituto Adolfo Lutz, da USP, e eles observaram que os bugios, por exemplo, eles tinham CQs menores, né? Ou seja, isso é um PCR em tempo real, quanto menos ciclos são necessários para a amplificação daquele DNA, é sinal que você tem uma quantidade maior de DNA ou de RNA ali naquela amostra. Então, aqui o CQ desse material ele era bem baixo, ou seja, a quantidade de vírus ali é muito alta, e o dos saguis ele acabava ficando bem mais alto. Então, isso demonstra que não só a lesão é mais intensa, como também a quantidade de vírus, a amplificação desse vírus também é maior, e nos saguis acaba sendo menor. Por conta desse impacto, né, e dessa susceptibilidade em frente à febre amarela, então, durante esse período, populações inteiras foram dizimadas, então, existem locais que antes você tinha vocalização de bugios que hoje você não tem mais. Então, populações foram, todos os animais morreram por conta dessa doença, começou a pensar que talvez uma estratégia importante ali para o controle dessa doença nas populações de primatas, principalmente animais ameaçados de extinção, então, por exemplo, o mico-leão dourado, que tinha sido reintroduzido na Mata Atlântica, teve a sua população declinando bastante durante o período de surto, e começou-se a pensar que talvez a vacina seja uma boa estratégia. Então, hoje em dia, existem grupos que têm estudado, né, a vacinação nesses primatas para saber se ela tem uma resposta boa, se ela é
tem uma boa segurança, se desencadeia ali uma resposta imunológica protetiva, para a gente saber se vale a pena ou não investir, né, nessa vacinação, não só em animais de cativeiro, mas também potencialmente em animais de vida livre. Então, lembrando que a vacina da febre amarela é uma vacina de vírus atenuado, então esse vírus ele pode reativar, né? E existem casos humanos em que o vírus reativa e a pessoa desenvolve uma febre amarela vacinal. Mas aí a gente coloca na balança em relação à quantidade de animais que acabam morrendo por conta da infecção natural pelo vírus e uma porcentagem aí, talvez, de animais que desenvolvem uma resposta vacinal. Até agora, os estudos que têm sido feitos não têm tido nenhum animal que tenha tido uma resposta, uma febre amarela vacinal. Então, até então, os estudos eles estão andando. E, inclusive, teve um estudo mais recente que mostrou que esses animais vacinados eles não transmitem a cepa vacinal para o mosquito, que também isso era um questionamento, né? Se uma vez vacinados, eles poderiam estar amplificando esse vírus vacinal e transmitindo para o mosquito, mas foi visto que eles não fazem essa transmissão. Então, isso traz aí uma maior segurança. E vamos ver, né? Os próximos passos dessa vacinação talvez seja uma boa estratégia para a gente conter essa doença, principalmente na população de primatas, no período de surto, porque é dessa forma que a gente contém na população humana, né? Então, uma vez que a gente trabalhou com a febre amarela, e aí foi desenvolvido o trabalho do Daniel, o meu doutorado começou com um grande ponto de interrogação, que era e do que mais que esses animais morrem? Então, a gente está no surto de febre amarela, tem vários animais, a gente viu que 4% dos saguis morrem de febre amarela, mas e aí? Do que eles morrem mais, né? O que mais está matando? Então, a minha função ali, né, o meu trabalho, foi tentar cavucar e tentar achar o que mais estava matando esses animais. Uma das alterações foi muito fácil. Então, assim, 43,1% dos primatas que morreram nesse período morreram por causa de trauma. Então, a gente quando olhava os registros e não foi, a gente não fez as necrópsias, mas os patologistas de lá fizeram, existiam diversos traumas em diversas localizações. O trauma ele é a principal causa de óbito de uma forma geral em primatas neotropicais de vida livre, e aí dependendo do estudo você tem uma frequência de 20 a 90% do trauma como responsável pelo óbito. Está principalmente associado aos ambientes, aos animais que vivem nesses ambientes periurbanos e urbanos, e aí são diversos os tipos de trauma, desde atropelamentos, agressões interespecíficas, eletrocução, e aqui nas agressões interespecíficas, geralmente a gente está falando de cães, gatos, ferais, mas durante o período do surto de febre amarela, tiveram muitas agressões da população frente à população de primatas, porque essa população achava que esses primatas eram responsáveis pela doença e acabaram, de uma forma, por conta dessa disseminação, né, de uma fake news ainda no passado, mas uma fake news, começaram a matar esses animais de forma desenfreada, então foi recebido muitos animais por traumas interespecíficos por conta dessa divulgação dessas notícias equivocadas. De uma forma geral, os saguis eles foram os principais aqui animais acometidos. Isso se dá principalmente por conta desses animais estarem dentro das regiões urbanas, né? E eles são pequenos, eles talvez sejam mais são mais sensíveis aos traumas, né? De uma forma geral. E dentro dos saguis, a gente observou que 72% desses traumas eram principalmente na cabeça, mas você tinha em outras localizações. E muitos desses animais, né, não só nos saguis, você tinha animais que tinham apenas um foco de trauma, mas outros que eram politraumatizados. Então, traumas que eram em diversas localizações, não só numa localização só. E aí isso se repetiu aqui para as outras espécies. Quando você tem uma casuística muito grande de algo que normalmente a gente não tem, né? Então, normalmente a gente não tem 43% aí de mil e poucos animais, então quase 500 animais com trauma, você começa a achar coisas que não são tão frequentes de serem observadas em um ou outro animal.
Então, a gente começou a encontrar nesses animais alguns achados que surpreenderam a gente, né? Então, esse aqui é um pulmão de um sagui, e dentro do vaso, né, de uma artéria aqui, bem calibrosa, você encontra esse tecido aqui, que ele lembra um tecido hepático. Então, aqui são os cordões de hepatócitos, aqui os tratos portais, então é um tecido hepático. E que está formando aí um êmbolo, um êmbolo não trombótico, né, que está obstruindo aqui esse vaso, e a gente encontrava outros vasos com essa mesma obstrução. Da mesma forma que a gente tem um tecido que lembra a substância branca ali do sistema nervoso central, e é também aqui obstruindo esse êmbolo. E aqui seria o que lembra ali uma medula óssea, né? Então você tem aqui o tecido adiposo e as células da linhagem hematopoética. Trômbulos de medula óssea, apesar deles não serem tão frequentes, eles são mais visualizados aí na medicina veterinária, principalmente quando a gente pensa em bovinos que são eutanasiados com pistola de pressão, né? Acaba tendo muitos casos e também associados também a esses êmbolos de tecido nervoso. Contudo, êmbolos de tecido nervoso, tecido hepático, eles são extremamente raros, extremamente raros. E isso até na medicina humana, né? Então, e geralmente estão associados a trauma muito extensos, mas que a pessoa barra animal, ela tem tempo suficiente de bater o coração algumas vezes para que aquele tecido que entrou dentro do vaso sanguíneo consiga chegar lá no pulmão. Então, esse animal aqui, ele teve uma laceração no fígado, e aí por isso que ele tinha esse tecido hepático aqui intravascular. E esse aqui ele teve um trauma na cabeça bem extenso, por isso ele tem esse tecido nervoso. Mas o animal ele tem que sobreviver um tempo suficiente para que esse tecido seja levado ali pela circulação até o pulmão. E isso não é o que acontece geralmente, porque quando você tem traumas muito extensos, como a gente não tem serviços de emergências tão ávidos como na medicina humana, esses animais acabam morrendo por um trauma craniano, um choque neurogênico e até aqui, no caso do fígado, um choque hipovolêmico. Então, não é uma alteração muito frequente, mas a gente acabou encontrando por causa dessa alta casuística e para a gente, patologista, é muito bonito, né, de ver. Então, aqui a gente fez até uma imunistoquímica para Epipar 1, então marcou aqui os hepatócitos, né, dentro desses vasos, e aqui a gente fez para GFAP e marcou esses prolongamentos de axônio na substância brônquica. Então, esse aqui foi um achado muito interessante aqui da nossa casuística. E aí, pensando em trauma, a gente nunca pode esquecer que o trauma ele pode não ser a única alteração que esse animal tem. Então, a gente tem que sempre buscar além do trauma, né? Então, esse animal aqui, ele não fez parte do meu doutorado, isso foi na época da minha residência. Ele tinha chegado lá no hospital com suspeita de ter sido atacado por um cachorro, e de fato ele tinha aqui as áreas de perfuração por conta da mordida do cachorro, ele tinha áreas extensas de hematoma subcutâneo, tinha um hemoperitônio, ele tinha já pneumotórax por conta dessa perfuração aqui da cavidade torácica. Então, a causa mortis aqui, ela não é muito desafiadora, né? Então, quando a gente olha, é um animal que pode ter morrido por um choque hipovolêmico, pelo pneumotórax, então, é um trauma. Contudo, quando a gente foi avaliar esse órgão, os demais órgãos, né, a gente viu aqui no trato gastrointestinal que tinha essa área extensa de hematoma aqui, ao longo aqui de todo o trato gastrointestinal, que a gente interpretou como associada ao trauma também, né? Mas além disso, aqui no intestino delgado, a gente encontrava essas estruturas nodulares, que elas eram bem macias, e a corte tinha até um aspecto mais mucinoso. E quando a gente abriu esse intestino, a gente encontrou diversas estruturas parasitárias ali alongadas, com esse formato anelar, né? Compridas, e ocupando aí grande parte do lúmen desse animal. Então, essas estruturas parasitárias, ela tinham essa projeção aqui que são como ganchos, né? E essa probóscide, ela fixa nessa mucosa do intestinal, e esse parasita, ele não se alimenta ali da mucosa, ele não tem um trato digestivo, ele se alimenta por osmolaridade, mas ele usa essas probóscides para manter fixado. E à medida que ele vai fixando, ele vai lesionando o tecido ao redor, então ele vai se aprofundando nessa fixação.
E ele pode se aprofundar tanto que ele pode cair, perfurar o intestino e cair na cavidade abdominal, e esse animal desenvolver, por exemplo, uma peritonite. A própria fixação dele, a gente em outros trabalhos viu que está associada ali a também a presença de colônias bacterianas profundas ali na área de lesão, então facilitando a transmissão bacteriana e sepsis. Então, esse parasita ele é o Prostenox, então tem algumas espécies, esse é o elegans. Ele é encontrado em animais de vida livre, e muitas vezes esses animais eles vivem em, num equilíbrio ali com esses parasitas, então não necessariamente causa uma doença, mas nesse caso aqui a mucosa intestinal já estava toda comprometida, provavelmente esse animal estava com dificuldade de absorção de alimento, estava provavelmente sentindo ali uma cólica intestinal muito grande, e isso pode ter predisposto ao desenvolvimento, a ter sido atacado por um cachorro. Então a gente tem que sempre ver além do trauma, né? E aí, dentro desse parasita, o hospedeiro intermediário ali são as baratas, e elas fazem parte da alimentação, né? Os insetos, de uma forma geral, fazem parte da alimentação desses saguis. Então, em ambientes periurbanos, pode ser que esses saguis acabem se alimentando de baratas mesmo, o que faz com que eles adquiram esse parasita. Esse parasita ele não é só de primatas não humanos, não. Ele pode acontecer em primatas humanos também. Só que você tem que ingerir a barata. Então, em algumas situações, isso pode ocorrer. E aí, pensando no que o trauma pode mascarar, aí eu quis trazer para vocês o vírus da raiva, porque muitas vezes um animal com sinal neurológico ele pode ficar mais predisposto ao desenvolvimento de um trauma. E a raiva tem que sempre ser investigada, né? Em todos os mamíferos, de uma forma geral, animais selvagens têm histórico, com certeza, e os primatas é importantíssimo porque eles já fazem parte aí do ciclo dessa doença no meio selvagem. Então, a raiva é um rabidovírus, né? Um lissavírus de RNA fita simples, envelopado, e responsável aí por sinais neurológicos, uma zoonose importante que até então é considerado virtualmente 100% de letalidade, porque aqueles poucos pacientes que se recuperaram ficaram com sequelas muito graves. No nosso trabalho, teve um animal positivo para raiva, então era feito o diagnóstico oficial e esse animal foi diagnosticado com raiva. Esse caso ele acabou virando esse relato aqui, que foi escrito pelo pessoal do Instituto Jorge Weizmann. É um animal que foi encontrado na região urbana de Niterói. De uma forma geral, as lesões associadas à raiva é principalmente uma meningoencefalite ou uma encefalite não supurada, e você vai encontrar esses corpúsculos de inclusão eosinofílico intracitoplasmático, que são característicos, são os corpúsculos de Negre, e que até que te provem o contrário, vão ser indicativos ali que esse caso é um caso de raiva. Neste animal específico, quando a gente foi olhar a lâmina, ele não tinha esses corpúsculos, ele tinha uma encefalite não supurada bem discreta, e eu vou ser bem sincera que se eu não tivesse o resultado de raiva, ele não iria se diferenciar em nada das outras encefalites que a gente encontrou não supuradas. Então, para vocês verem que nem sempre vai ter uma grande quantidade de corpúsculo, então é importantíssimo enviar o material, né, o tecido congelado, para o diagnóstico oficial de imunofluorescência e inoculação em camundongo, para que você não passe batido por um caso de raiva, que é muito perigoso, né? Então, só mostrando que o Callitrix jacus, ele é uma espécie que já está envolvida aí nesse ciclo da raiva no Nordeste brasileiro, mas vem sendo reportado casos de calitriquídeos também no Sudeste. Entre aí 1990 e 2016, foram cerca de 59 casos aí de raiva em Callitrix jacus, né, positivos para Callitrix jacus, e pelo menos dessas 19 estavam associadas a quadros humanos também. Então, eles fazem parte desse ciclo e eles estão associados ao desenvolvimento da raiva humana, porque em algumas dessas regiões, esses animais ou eles são traficados ou eles são criados como pet, e acaba tendo essa relação muito próxima aí com o humano e podendo ter a transmissão da doença. Então, é uma doença que a gente tem que ficar esperto.
Outra doença que a gente tem que ficar ligado em relação aos primatas neotropicais de vida livre são os herpes vírus, e aí eu estou falando de herpes vírus simplex tipo 1 e tipo 2, que é o herpes vírus humano, que no humano ele causa essa lesão bem, uma lesão mucocutânea bem discreta, principalmente associada quando você vai para a praia e tem muita exposição solar, ou quando você está em época de prova, ou passando por um momento de muito estresse, você desenvolve aquelas vesículas orais, se for o herpes tipo 1, se for o herpes tipo 2, são vesículas genitais. E aí essas vesículas elas vão estar repletas de vírus, é um vírus DNA fita dupla, envelopado, e ele é um alfa herpes vírus, ou seja, ele tem um potencial de causar lesões necróticas muito grande. E essas vesículas elas vão estar repletas de partículas virais e ele forma essas células sinciciais com esses corpúsculos intranucleares. Muitas vezes você vê, na verdade, como se fosse um corpúsculo fantasma, ele vai empurrando a cromatina para a periferia. Esse vírus é um vírus latente, então as pessoas infectadas elas permanecem infectadas por um tempo, pela vida toda, né, na verdade, ele fica latente ali, principalmente no nervo trigêmeo, né, quando a gente está falando do herpes vírus tipo 1, e ele acaba sendo reativado com raios UV, infecções, estresse, imunossupressão, e aí acaba tendo desenvolvimento da doença. Em humanos, raramente você tem o desenvolvimento de uma manifestação grave, como uma encefalite, por exemplo. Mas em primatas neotropicais são um pouco diferentes. Então, geralmente, a infecção ocorre por esse tipo de imagem. Então, são pessoas que acabam interagindo, pessoas infectadas, né, e que estão manifestando a doença naquele momento, acabam interagindo com esses primatas, vão dar uma bananinha, uma comidinha, e aí a secreção ali da mordida da pessoa está cheia de vírus e passa para o animal. E esses animais, eles desenvolvem lesões extremamente extensas. Então, lesões mucocutâneas graves, ulcerativas, aqui é uma glossite ulcerativa e necrótica bem extensa, e aí você já tem infecção oportunista também bacteriana que pode estar associada. As lesões elas não se limitam só à mucosa, e também pode ser na pele, e são lesões muito graves. Mas o mais grave ainda, e que muitas vezes eles desenvolvem até antes das lesões cutâneas, é a encefalite causada por esse vírus. Então, é uma encefalite que ela tem um componente, ela pode ser, quando mais discreta, mais não supurada, linfose massária, mas quando muito intensa, geralmente ela tem um componente necrótico muito acentuado e rico em neutrófilos. Então, que é um pouco diferente de quando a gente pensa num vírus infectando o encéfalo. Então, a gente vê uma inflamação com bastante infiltrado neutrofílico e às vezes até com infiltrado perivascular, necrose de vasos, e uma grande quantidade aqui de corpúsculos em inclusão intranuclear em neurônios. E aí, quando a gente faz uma imunistoquímica, a gente tem uma marcação você vê uma quantidade de vírus muito grande no sistema nervoso. Mas lembrando que nem sempre, esses aqui são os quadros clássicos, né? Mas às vezes você pode ter uma meningoencefalite não supurada mais discreta, e esse caso é um caso de raiva também. Então, é sempre importante investigar, raiva não, desculpa, herpes vírus. Então, é sempre bom investigar o herpes vírus, ainda que a gente não tenha essa lesão tão clássica acontecendo. E geralmente, por ser um vírus de alta transmissão e esses animais eles terem um comportamento social muito grande, quando um animal é infectado, ele passa para os outros rapidamente. Então, é uma doença que nunca ocorre em um caso isolado. Então, se você recebeu no seu laboratório hoje um caso de herpes no sagui, provavelmente nas próximas semanas você vai receber outros. Então, são casos que ocorrem de forma numa população como um todo. E aí você tem geralmente essas notícias, né, que vários macacos foram encontrados mortos, e aí você tem um alerta à vigilância sanitária, e depois você identifica ali que é causado por um herpes vírus. Então, é a forma que geralmente vem. Uma vez que essa população passou por aquela infecção e vários animais morreram, os remanescentes tendem a desenvolver uma resposta imunológica, ainda não se sabe exatamente se isso é real ou não, mas aparentemente esses surtos têm um aspecto cíclico dentro de uma população. Então, se ele não exterminar a população inteira, os que ficam ali, os sobreviventes, aparentemente eles têm uma certa resistência aí por um tempo, mas nada disso é muito definitivo, né?
Outra doença que a gente tem que pensar quando a gente agora está falando de morte súbita, então o herpes entra como um diferencial de morte súbita, a febre amarela entra como um diferencial de morte súbita, e a toxoplasmose também, principalmente associadas também a situações de surto. Então, a toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, tem como hospedeiro definitivo felinos domésticos e selvagens, não infecta só primatas neotropicais, infecta os primatas humanos também, e uma ampla gama de mamíferos e aves. Então, os hospedeiros são diversos do toxoplasma. Ele é um agente extremamente adaptado nos diversos taxos. Nos primatas, ele tem uma diferença de susceptibilidade em primatas neotropicais do Novo Mundo e primatas do Velho Mundo. Então, dentro dos primatas, existe uma classificação, né, de graus de susceptibilidade, sendo que a classe 1 é a mais sensível, então os calitriquídeos eles são os mais sensíveis à toxoplasmose, seguido dos macacos pregos, Cebide, Aotide, Atelide e Pitacide, seguidos do cebide. E aqui a gente separou o cebide porque o macaco prego ele é mais resistente, mas o mico de cheiro, que é do mesmo gênero ou da mesma família, ele é mais sensível. Então ele ficaria no 2 e o macaco prego no 3. E os primatas do Velho Mundo também no 3. Então, aqui mostrando mais ou menos o ciclo, a toxoplasmose no humano ela tem importância principalmente para mulheres gestantes, né? Por conta da infecção do feto e causas de aborto, mas, de forma geral, se você não for um paciente imunossuprimido, provavelmente se você teve contato com a gente, você vai ser assintomático. E é dessa mesma forma que a gente observa nos macacos pregos e nos primatas do Velho Mundo. Então, um estudo que a gente realizou lá no laboratório, foi até encabeçado pela Nayara, que hoje é mestrando lá no laboratório, ela avaliou, ela fez sorologia de vários animais, e o que ela identificou é que os primatas neotropicais, de uma forma geral, eles são negativos sorologicamente para a toxoplasmose, enquanto que o macaco prego e primatas do Velho Mundo, eles são positivos. Isso não significa que os neotropicais nunca vão ter contato com esse agente. O que significa que quando eles têm contato com a gente, eles não vivem o suficiente para desenvolver uma resposta de imunossupressão. Então, eles acabam morrendo. Então, de fato, quem é negativo aqui é porque nunca teve contato com a toxoplasmose. Porque uma vez que tiver contato com esse agente, esse animal ele acaba morrendo rapidamente. E nesse estudo, esse Calicebus nigricus, que é um sauá, foi inclusive um animal que durante o estudo acabou morrendo, e a gente foi fazer a necrópsia e ele tinha um quadro de toxoplasmose. E antes da gente fazer o estudo, ele era negativo na sorologia. Então, esse estudo só reforça aí que os macacos pregos e os primatas do Velho Mundo, de fato, eles entram em contato com esse agente, geram uma resposta imunológica, soroconvertem, mas eles não morrem disso, diferente de outros primatas, né? De uma forma geral, a lesão da toxoplasmose são lesões necrotizantes, e aí ela pode se distribuir pelo organismo como um todo, mas a gente tem visto que o fígado é um órgão que quase sempre está acometido pela toxoplasmose. Na nossa casuística é sempre, então todos os casos que a gente teve de toxoplasmose, o fígado tinha lesão, e tinha lesão com os zoítos, com a identificação dos zoítos, e aí já são principalmente os taxoítos. Então, a lesão necrotizante, que você pode ver o organismo intralesional, mas que fica muito mais fácil de identificar esse organismo por imunistoquímica, que você evidencia eles. Então, aqui esse fígado são iguais, mesmo, é a mesma lâmina, né? Só o aumento aqui que é diferente. Então, nessa lesão aqui, que a gente quase não vê, né? Taxoítos, quando a gente faz uma imunistoquímica, ele está repleto. A macroscopia do fígado é esse fígado aumentado de volume, amarelado, com essas áreas multifocais avermelhadas, e que se vocês estavam atentos no início da apresentação, lembram o fígado ali do passado, que é o fígado da febre amarela. Então, macroscopicamente, é indistinguível de febre amarela. Então, se você tem um caso que você tem suspeita de toxoplasma, por conta do histórico e tal, a febre amarela ela deve entrar no seu diferencial. Uma forma de você fazer um diagnóstico rápido ali na necrópsia é você fazer uma lâmina de citologia. Então, se esse animal tiver uma carga parasitária alta, você vai conseguir identificar os zoítos ali
citologicamente. Contudo, a gente não pode se apoiar só ao fato de que, uma vez diagnosticado o animal com toxoplasmose, é isso que ele tem, e ele não pode ter nenhuma outra infecção. Porque teve um estudo recente que foi publicado, foi até pelo grupo da UNB, que demonstrou ali, que mostrou um caso em que o animal ele tinha lesões de toxoplasmose, mas ele também era positivo para a febre amarela. E se você olhar ao longo da nossa discussão aqui, isso faz muito sentido, porque a gente está falando de um sagui nesse caso. E os saguis, a gente viu que eles não necessariamente morrem de febre amarela, mas eles podem ser positivos no PCR. E aí, esse animal, ele morreu do quê? Da toxoplasmose. E qual é o grau de susceptibilidade à toxoplasma lá dele? É o 1, ele é um calitriquídeo, então ele é o mais sensível de todos. Então, a toxoplasmose, para ele, é extremamente letal, mas aparentemente a febre amarela não. Então, esse caso, ele reforça ainda mais todas essas teorias, né, em relação a esses agentes. Além disso, como eu falei, é um agente pantrópico em termos de organismo, então você vai ter lesões em múltiplos órgãos. Então, o pulmão da toxoplasmose geralmente é esse pulmão difusamente consolidado, hipocrepitante, acrepitante. E na histologia você vai ver necrose, fibrina, por vezes a formação dessas membranas hialinas, então tem um comprometimento endotelial e de pneumócitos tipo 1 nessa lesão. E você vai encontrar ali o agente, que ele pode estar tanto nos macrófagos alveolares quanto dentro dos pneumócitos. Além disso, esses animais podem desenvolver icterícia por conta da lesão hepática, podem desenvolver esplenites necrotizantes, enterites necrotizantes também, e em animais que você tem acesso a todos os órgãos, né, numa necrópsia completa, os linfonodos mesentéricos, eles também são um importante sítio ali de replicação e que você vai ter bastante necrose e agente intralesional. A gente realizou um estudo, né, durante o meu doutorado, e a gente identificou toxoplasmose em 1,6% desses animais. Muitos deles vinham da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, mas tiveram alguns casos em outras regiões. E alguns casos eles vinham com esse comportamento de surto. Então, eram 3 animais que foram encontrados na mesma região, no mesmo período, e todos eles com toxoplasmose. O interessante é que no nosso caso a gente tinha uma limitação de órgãos, a gente não fez essa necrópsia, a gente recebeu alguns órgãos de coleta sistemática. Então a gente tinha ali para trabalhar o cérebro, o coração, o pulmão, o fígado, o baço e o rim. E nesses órgãos, que são geralmente órgãos utilizados para vigilância de febre amarela, o fígado ele foi o órgão que ele tinha mais concordância quando eu olhava na histologia por HE e na imunistoquímica para identificação de zoíto. Então, todos os animais que eu olhei o fígado, eu consegui identificar estruturas parasitárias mesmo na histologia. E a imunistoquímica, ela só aumentou a intensidade, ali, a quantidade, mas eu conseguia ver essas estruturas lá no fígado. E nos outros órgãos isso nem sempre aconteceu, porque talvez a quantidade de zoítos era menor. Então, o fígado desses órgãos, ele seria o principal aí para você colher e fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças. Além disso, a gente teve alguns casos de infecções bacterianas. Infecções bacterianas, elas são comumente reportadas em animais de vida livre, em primatas de vida livre. Na nossa casuística geral, a gente teve 8,8% de infecções bacterianas, que a gente viu agente intralesional. Pode ser que tenham outras infecções que tenham passado batido pela ausência, né, da observação do agente. E dentro das doenças infecciosas que a gente identificou nesse estudo, 41,% eram bacterianas. Então, a quantidade aí de infecções bacterianas é bem alta. A gente teve uma casuística muito grande dentro dessas infecções de bacteremias, que representou aí quase 80% dos nossos casos, colangiopatites, broncopneumonias, meningoencefalites, e nos nossos casos, como a gente quase não recebeu intestino, a gente não tinha muitas enterites e colites. Mas, em um estudo realizado pelo grupo de pesquisa do Rio Grande do Sul, eles viram alguns, acho que foram poucos, mas um ou outro caso de colite enterite nesses animais de vida livre, né? Porque cativeiro já muda, a enterocolite é um achado frequente em animais de cativeiro. Leptospirose a gente não encontrou no nosso estudo, pelo menos nenhuma lesão histopatológica indicativa, e os casos que eram um pouco mais sugestivos que a gente fez imunistoquímica não foram positivos.
Mas também têm sido reportados na literatura. Então, a leptospirose já foi identificada nesses casos de um estudo geral feito lá no Rio Grande do Sul, e também pelo pessoal da UNB, num caso, num sagui também, se eu não me engano. E aqui a principal lesão associada seria uma nefrite túbulo intersticial, com uma hemorragia pulmonar severa e dissociação de hepatócitos. E você consegue ver ali, com muita sorte, porque não é uma coisa fácil, o agente intralesional por uma coloração de prata, que eu particularmente acho quase impossível, só se você realmente tiver muita experiência com isso, mas na imunistoquímica muitas vezes você vê uma marcação bem bonitinha, se o agente estiver íntegro, né? Se tiver um tempo muito grande entre a morte e a necrópsia, pode ser que você não veja essa marcação tão bonita, assim, em termos de morfologia da bactéria, que é uma espiroqueta. Então, também pode ser uma questão de sorte aqui. As bacteremias que a gente identificou, a maioria ela tinha essa característica que você tinha esse leucocitose sinusoidal, e dentro dessas células, né, de macrófagos, neutrófilos vasculares, você encontrava, intrasinusoidais, você encontrava essa grande quantidade de bactérias. Às vezes era grande quantidade, às vezes era um pouco menor, e às vezes a gente via só leucocitose, só foi identificar as bactérias pela imunistoquímica. De uma forma geral, a maioria dos agentes associados a essas bacteremias eram bactérias gram-negativas, com 20% ali sendo gram-positivas. E alguns a gente teve um resultado inconclusivo, né, da coloração de gram. Um outro achado importante foram as bronquipneumonias, e que a gente vê também em outros animais de vida livre. E aí, os principais agentes gram-positivos associados, de uma forma geral, a bronquipneumonias em primatas neotropicais seriam Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus e Actinomyces. E as gram-negativas, a gente pensaria em Bordetella bronquicéptica, E. coli, Pasteurella mutocida e Klebsiella pneumoniae. Os padrões eles podem ser diferenciados, mas a gente viu muitas bronquipneumonias necrotizantes. Esse padrão aqui, né, com essa necrose extensa, lembra até os quadros de Mannheim na febre de transporte nos bovinos. Então, a gente tinha casos bem extensos, mas tinham bronquipneumonias mais discretas também. Alguns casos interessantes, como esse aqui, que tinha um padrão perivascular, né, bem acentuado, e aqui era um caso que a gente conseguiu chegar no Staphylococcus por PCR. E esse caso aqui, que tinha a formação da reação de Splendor e Hope, era um caso de Streptococcus. Partindo para as parasitárias, né, e esse aqui, o Platinosoma, ele é um xodó meu, porque eu tenho trabalhado com ele desde a residência lá em Vila Velha. A gente tinha muitos casos de platinosomias nos animais de vida livre, e aí quando eu vim para o doutorado e eu vi que eu ia ter uma casuística de 1.000 e poucos animais, eu falei, agora eu vou conseguir estudar um pouco melhor o platinosoma. Então, eu admito que a minha cabeça eu ficava muito focando em todos os platinossomos, todas as lesões que eu ia vendo, porque é um agente que eu acho muito interessante. Então, o platinossomo, ele é da família Dicroelidae, ele é um parasita, um trematodo de vias biliares, e que é muito identificado em primatas não humanos de cativeiro, e aí não são só saguis, é uma gama de primatas que podem ser infectados. Inclusive, você tem espécies de trematodos de vias biliares em outros animais domésticos também, só que não é o platinossomo, né? E aí, um outro animal doméstico que tem o platinossomo é o gato. Então, o gato também faz parte do ciclo do platinossomo, e ele até divide esse ciclo com os saguis. Então, em primatas não humanos, e neotropicais de cativeiro, essa doença ela tem alta morbidade, uma letalidade variável, mas ela já foi associada à síndrome do emagrecimento progressivo dos calitriquídeos e a quadros de colangiohepatite crônicas e a responsivas a medicamentos. Ela tem um difícil diagnóstico, porque não é sempre que os ovos são liberados pelas vias biliares, e um tratamento também bem difícil, porque o acesso ali para chegar nas vias biliares e no parasita é dificultoso, não é todo antihelmíntico que consegue ter essa via para medicamentosa. De uma forma geral, o platinossoma ele tem dois hospedeiros intermediários, que é um molusco e um artrópode,
e um hospedeiro paratêmico, que é onde ele executa parte do desenvolvimento morfológico. Ele já está na mesma fase, né? Ele já é a fase que vai infectar, mas ele faz um crescimento dentro desse hospedeiro paratêmico, que é a lagartixa, essas de parede que a gente vê por aí, e que o gato adora caçar e o sagui adora comer. Então, é por isso que eles acabam entrando no ciclo desse parasita. E em vida livre? Eu já vi vários casos de platinossomo no Espírito Santo, alguns com lesões muito intensas, outros sem lesão nenhuma. Então, de uma forma geral, eles têm um equilíbrio. Quando o animal tem lesões mais intensas, ele pode desenvolver icterícia, porque você tem obstrução daquele ducto e das vias biliares. Então, você vê aqui os ductos bem dilatados, e aqui a vesícula biliar ela pode estar repleta, e ao fazer o corte aqui dessa vesícula, você encontra essas estruturas aqui parasitárias. Nem sempre você vai ver grande quantidade desses parasitas, eles podem ser pouquíssimos, e você tem que ter um olho biônico para conseguir identificar, porque eles são bem pequenininhos, né? Então, aqui seria 1 milímetro, ele tem aí de uns 2 milímetros de comprimento. Então, você tem que, de fato, estar bastante atento e procurar, principalmente aqui perto do hilo hepático, porque é onde você vai ter uma carga parasitária maior. Nos animais do nosso estudo de vida livre, a gente encontrou 8,9% de animais infectados, que a gente viu o agente, então pode ser que esse número esteja subestimado, porque em alguns animais a gente via lesão, mas não viu o agente, então a gente acabou não interpretando como infecção por platinossomo. Mas os que a gente viu a gente foram 8,9%, e a maioria desses casos na região metropolitana, então existia uma frequência maior nessa região, e talvez esteja associado também ali ao ciclo com gato feral, que também você tem muito nessas áreas bem urbanizadas. As principais lesões associadas foram fibrose portal, colangiopatite, hiperplasia de ducto biliar, e a gente viu uma associação também com uma litíase biliar nesses casos de platinossomo. Então, no geral, o que a gente vê são essas lesões que você tem uma colangiopatite, muitas vezes com uma fibrose periductal concêntrica laminar, e esses ductos, o epitélio vai hipertrofiando e você tem uma hiperplasia, formando essas projeções digiformes aqui para dentro do lúmen do ducto biliar, que vai ficando ectásico. Então, esse achado aqui ele é muito característico da infecção pelo parasita. Ele também pode ser de outras, por exemplo, uma litíase biliar também poderia fazer esse tipo, qualquer lesão ali crônica nesse ducto pode fazer esse tipo de lesão, mas no sagui, quando você vê esse padrão, você tem que pensar no platinossomo. E aqui está a estrutura parasitária, né? Um corte aqui de um parasita sem cavidade celomática, com trato digestivo simples, que é um seco de fundo cego, e um útero aqui bem desenvolvido, mas lembrando que é um animal hermafrodita, então você pode encontrar estruturas de reprodutor masculino também. Então, aqui mostrando com o tricômico de Masson essa fibrose intensa, a gente tem hiperplasia aqui de ducto biliar. Essa fibrose, às vezes, ela pode ser bem acentuada em alguns casos, não é tão frequente assim, mas a gente viu casos que essa fibrose era bem intensa, quase aí já desenvolvendo um fígado cirrótico, né? Então, isso pode, de fato, repercutir na função hepática desse animal. E esse parasita, como ele tem essas duas estruturas aqui digestivas, que é um fundo de saco cego, ele se alimenta da bile, absorve todos os nutrientes e depois regurgita o material que fica aderido ali naquele ducto biliar ou livre ali naquele lúmen. E a gente observou que esse material ele vai se acumulando ao redor do ovo do próprio parasita e o ovo do parasita acaba funcionando como se fosse um núcleo orgânico para a formação de um cálculo. Então, a gente viu uma associação com a litíase biliar e a gente especulou sobre essa possibilidade desse material, né, que o parasita regurgita, mais o ovo, ele também levar à formação desses colélitos e a produção ali de litíase. Isso acontece em pacientes humanos com trematodes biliares, isso já é bem descrito, mas na veterinária a gente tem poucos casos associados ali à litíase, associados a esses trematodes biliares. E em alguns casos a gente via os parasitas aqui e alguns colélitos bem grandes, né, e já bem formados. Então a gente associou essa resposta, uma correlação, né? E além disso, esse conteúdo ele adere à mucosa ali desse ducto biliar
e aparentemente ele tem um aspecto corrosivo, porque essas áreas elas vão ficando ulceradas. E nessas áreas ulceradas, em alguns animais, a gente identificou uma grande colonização por bactérias. Então, o parasitismo também pode predispor ao desenvolvimento de uma infecção bacteriana secundária. Nesse caso aqui, a gente fez uma imunistoquímica para enterobacteriáceas, e aí marcou aqui em diversos pontos. E esse animal ele também tinha marcação dentro de células de Kupffer nos sinusoides. Então, também já se tornando um quadro bacterêmico. Então, pode ser ali uma via primária de infecção para uma bacteremia e óbito por uma sepse. Então, talvez esses parasitas não sejam tão inofensivos assim. Eu coloquei esse artigo aqui porque isso era uma lesão que eu gostaria muito de ter encontrado, nesses nossos casos a gente não encontrou, mas outros pesquisadores encontraram, aqui um artigo do Josué Dias Delgado, em que eles identificaram carcinoma hepatocelular em um animal parasitado com o trematoda biliar. E aí, essa associação, né, se esse parasita está de fato associado à neoplasia, ela não pode ser feita de uma forma direta, mas em pacientes humanos, por exemplo, existe essa correlação do trematodo biliar sendo um fator predisponente para formação de neoplasias. Então, esse caso aqui eu achei muito interessante e na nossa casuística a gente acabou não encontrando, então não é tão frequente assim, mas é um caso legal. Além disso, a gente, partindo ainda pelas parasitárias, a gente tem as microfilarioses, e aí, nos nossos casos, a gente encontrou alguns. Nos sauás, por exemplo, a gente teve 2 animais, 100%, os dois tinham infecção por microfilária. Os bugios já eram um número menor, 11,6%, o macaco prego 3,4%, e os saguis foram alguns animais, só com 0,9%. As microfilarioses, elas de uma forma, as principais gêneros associados é a Mansonella e de Petalonema, até então, né, que se tem descrito na literatura. São parasitas de cavidade peritoneal e pleural, então os adultos ficam no peritônio e na pleura e eles liberam as microfilárias, que podem ser encontradas em esfregaços sanguíneos em exames de rotina ou trabalhos a campo. Esse caso aqui é um caso no sagui, que era a maioria dos casos que a gente viu no sagui. A gente tinha as microfilárias intravasculares, mas sem nenhuma lesão aparente. Contudo, todos os casos que a gente teve nos 2 sauás, né, os 2 casos que a gente teve no sauá, a gente já tinha lesões com grande quantidade de parasita associado a trombos ali intravasculares, e também nos sinusoides, e também associado ao infiltrado não, né, a um grande número de neutrófilos ali também nesses sinusoides, e esse animal ele tinha até umas áreas de necrose, de hepatose. Então, em alguns casos, pode ser que você tenha assim, manifestação clínica. A gente tentou investigar mais a fundo em relação à espécie, mas é muito difícil de você fazer por via molecular, conseguir, né, fazer, ainda mais de material parafinizado, você chegar à espécie. E nesses casos aqui, a morfologia ela vai ser indistinta, independente da espécie de filária. Então, todas as microfilárias elas são iguais, então não tem como você diferenciar morfologicamente. Eu trouxe aqui um trabalho que foi publicado recentemente, também do grupo do Rio Grande do Sul. Eles viram infestações, né, por Petalonema, e eles têm imagens maravilhosas e eles trazem muita imagem de macroscopia, que é uma coisa que a gente não conseguiu avaliar no meu projeto de doutorado. Então, nesses casos, eles encontraram os parasitas adultos, que no meu caso, a gente não conseguiu ter acesso a essa informação, ou então eles também não reportaram, né, de terem encontrado. Então, em outros parasitas que a gente foi encontrando histologicamente são os metastrôngilos pulmonares, e aí você tem gêneros filarioides e filariopsis, que podem ser identificados, eles representaram aí 0,7% da nossa casuística, e a capilariose hepática, que é a capilária hepática, esse acento aí está errado no nome científico, que foi 0,1% da nossa casuística. São lesões bem bonitas, mas aparentemente elas não têm uma relevância tão grande clinicamente nesses animais. No caso da capilariose hepática, se for muito extensa, ela faz uma fibrose portal com uma inflamação granulomatosa, talvez tenha aí uma repercussão nesse fígado desse animal,
mas os casos de metaestrôngilos, que também podem ocorrer em cativeiro, a gente via uma lesão muito localizada, mas aparentemente sem uma importância clínica, né? Neoplasias foram extremamente incomuns nos nossos casos, e a gente vê isso refletido na literatura. Você quase não vê casos descritos de neoplasias em animais de vida livre. Se você for buscar, você vai ter aí uns 5 artigos, se eu não me engano, uns 3 vão ser do Josué, que também teve aquele trabalho anterior. E aí a gente, na nossa casuística, a gente teve 2 casos de linfoma, 2 casos, sendo um linfoma, num calitrix, e um tumor de células intersticiais, um leiomyosarcoma, num macaco prego. Então, foram as únicas neoplasias que a gente identificou. Esses casos de linfoma podem ou não estar atrelados a uma infecção viral. No nosso caso, a gente investigou superficialmente, não encontrou nada, mas eu acho que ainda vale uma investigação mais aprofundada. Em relação às doenças fúngicas, de 1.078 animais que a gente trabalhou, nenhum tinha infecção fúngica, e a gente também vê isso claramente na literatura. Você não vê infecções fúngicas com muita frequência em animais de vida livre. Talvez esses primatas eles sejam mais resistentes a infecções fúngicas. No ambiente de cativeiro, a gente até vê casos, principalmente associados à imunossupressão, a estresse crônico, a antibiótico terapia persistente. Então, isso aí poderia levar a infecções fúngicas. Eles são susceptíveis. Então, você tem, por exemplo, casos de esporotricose, criptococose, aspergilose, mas não é tão frequente como a gente vê os outros agentes. Então, eu trouxe esse caso aqui, que é um caso que tem animal de vida livre reportado, e esse aqui tem até uma co-infecção com febre amarela. Então, foi um animal, um bugio, que desenvolveu febre amarela e uma infecção, uma aspergilose pulmonar com angiotropismo. Então, que você vê as hifas invadindo o vaso, né, desse animal, mas são raríssimos os relatos de infecção fúngica nessa espécie. O SARS-CoV-2 eu trouxe por uma questão de obrigação acadêmica, porque tem um relato, né, na literatura, e é uma doença muito importante. O nosso trabalho não foi no período da Covid-19, então não foi durante o período da pandemia. A coleta de amostras já tinha sido efetuada antes do período da pandemia, então naturalmente esses animais não eram positivos, mas foi identificado caso positivo em um sagui cerrado de vida livre aqui no Brasil. Então, esse animal ele tinha uma pneumonia, não era uma pneumonia com padrões tão característicos da SARS-CoV no humano, mas era uma pneumonia com marcação imunistoquímica positiva em macrófagos alveolares. E além disso, se eu não me engano, eles fizeram PCR e foi positivo também. Logo quando começou a pandemia, existiu uma preocupação muito grande em relação a como essa pandemia impactaria as populações de primatas, pela questão da proximidade filogenética e por eles serem susceptíveis experimentalmente a esse vírus. Então, foi até publicado esse trabalho, né, sobre a emergência desse coronavírus e qual o impacto dele nessas populações de primatas. É muito interessante, vale a pena ver. Mas até então não tinha não se percebeu nenhum risco tão grande assim para essas populações. Então, a gente tem esse caso isolado, mas de uma forma geral a gente não teve casos em animais de vida livre tão importantes em primatas neotropicais. Em cativeiro, os primatas do Velho Mundo eles foram bastante acometidos, muitas vezes apresentando sinais clínicos muito semelhantes ao que a gente vê em humano. Então, só para finalizar, eu trouxe uma imagem de uma alteração que não é bem uma alteração, que a gente via muito nos saguis e em outros, nos macacos pregos e nos bugios também, mas mais em sagui, que a gente olhando as lâminas, a gente via esses hepatócitos com esse tanto de núcleo, que lembra células siciciais, e isso a gente ficou matutando por muito tempo se isso poderia ser uma lesão associada a algum agente infeccioso. Eu vou ser honesta com vocês que foi por conta desses casos que eu procurei a participação e o doutorado de sanduíche com o pessoal do CDC, e no final a gente viu que esses casos mesmo não tinham tanta importância, porque na verdade a gente vê isso em animais com diversos tipos de lesão, ou então sem lesão hepática, aparentemente não tem associação com nenhum tipo de infecção. Em animais de biotério, por exemplo, você encontra também esses hepatócitos multinucleados,
E é claro, a gente tem que ficar esperto aqui em relação ao diferencial para um vírus que faz células sensiciais. Então, se a gente está suspeitando ali de um herpes vírus, a gente vai buscar se tem lesões adicionais que embasem, né, essa nossa suspeita, além dessas células, e se tem corpúsculo de inclusão intranuclear, que nesses casos aqui não tinha. A gente até chegou a fazer microscopia eletrônica desses hepatócitos, e eles são hepatócitos normais, mas com muito de núcleo e muito mais, uma quantidade maior de mitocôndrias. Então, pode estar associado a uma resposta regenerativa ao fígado, pode talvez ser uma resposta a algum agente tóxico, mas a gente não viu nenhum padrão nesses animais, então a gente começou a considerar como um padrão de hepatócitos de Saguiz, né? Até que se prove o contrário. Uma outra alteração que a gente começou a ver com muita frequência, e essa ainda, eu vou admitir que ela ainda me deixa muito invocada, são as nefrites intersticiais e lesões glomerulares nesses animais. Elas são muito reportadas em animais de cativeiro, contudo, em cativeiro, associa-se muito à genética desses animais e também à alimentação. Em vida livre, eu não esperaria ter uma casuística tão grande. A nefrite intersticial discreta, com infiltrado linfoplasmocitário, multifocal, mas sendo uma lesão discreta, a gente até pode desconsiderar como um achado muito importante, porque isso acontece de uma forma inespecífica para diversos tipos de alteração. Contudo, em alguns animais, eles tinham uma lesão renal crônica severa. Então, 4,7% da nossa casuística tinha uma doença renal crônica severa, com uma glomerulopatia membranosa acentuada, fibrose intersticial, infiltrado inflamatório. Então, a gente não tem acesso aos exames bioquímicos desses animais, mas eu diria até que esses animais poderiam estar, sim, já encaminhando para uma insuficiência renal. Em animais de vida livre, que não são normalmente animais senis, porque são animais que eles não vivem tanto tempo. Então, isso gerou aí uma pulga atrás da orelha que a gente ainda está investigando. Esse estudo em particular a gente não finalizou, mas é algo que também a gente ficou bastante intrigado. Então, gente, eu trouxe um pouquinho do que a gente conseguiu ter de percepção do meu doutorado e depois fazendo uma revisão ali de tudo que tinha na literatura nessas espécies, mas isso é só a pontinha, né, do iceberg. É até sacanagem colocar um iceberg nesse calor que está fazendo, né, porque eu acho que está todo mundo com vontade de pular nessa água fria que está aí agora. Mas eu queria mostrar para vocês o quanto de informação que ainda tem por aí que merece ser investigado e a gente só está na pontinha aqui, né? Então, ainda tem muito para se investigar. E é isso, muitíssimo obrigada, espero que estejam todos aí ainda. E se tiver alguma dúvida e quiserem conversar comigo também por e-mail, é só mandar no meu e-mail. E esse aqui é o link do meu Instagram. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Instagram, mas às vezes as pessoas preferem como uma conversa mais rápida, então no chat lá eu até respondo, mas eu não sou muito de postar, não sou influencer, não. Então, assim, não esperem posts, etc. Mas tá aí o Instagram, então, muito obrigada.